Ótima tarde a todos. Bem, como algumas pessoas, no nosso último encontro do Sagrado Masculino, da Egrégora Filhos da Luz, algumas pessoas pediram para tomar conhecimento do assunto que havia sido abordado anteriormente, e aí, com base nessa solicitação dos irmãos, eu tive a ideia de gravar um vídeo aqui, tentando replicar ao máximo aí como foi esse encontro e o conhecimento que foi passado, né? Como a gente vem numa escala evolução aí de consciência, cada encontro ele acaba sendo complementar ao outro e fica praticamente impossível a gente dar continuidade no assunto sem que todos estejam ali entendidos de todos os conceitos que a gente aborda, né? Então, a gente vem trabalhando essa parte da ação, principalmente no que diz respeito ao masculino, né? O masculino ele é essa força de ação, né? Mas ação como? Com consciência, entendendo quais são esses desdobramentos dessa ação que a gente gera em cada atitude, seja tomando a frente ou não tomando a frente, é uma ação. O fato muitas vezes da gente não fazer nada é uma ação, certo? De não querer fazer nada, tá? Então, nesse encontro, a gente vai falar um pouco mais a respeito da mente, né? Eu vou ler aqui, a mente, ela não gera realidade, é a vontade que vem da alma, né? Então, passando um pouquinho mais da agenda de como foi esse encontro, então, é uma jornada de autoconhecimento, presença e transformação interior, para a gente explorar cada dimensão do ser masculino como profundidade e propósito. Então, a gente primeiro vai falar a respeito dos estados de consciência, da mente, a alma e os arquétipos da experiência humana. Depois a gente vai fazer uma meditação ali de respiração, com foco nos quatro elementos, como portais ali para ativar essa presença que a gente tanto chama, né, o estado de presença. E aí a gente vai falar um pouco referente à parte de crenças limitantes. A gente tem ter a identificação e a compreensão desses padrões que prende a gente, né, que a gente foi domesticado na vida, e crenças positivas e mantras, né, como que a gente quebra essas crenças limitantes com essa parte de reprogramação do subconsciente com afirmações, né? E eu posso dizer que isso funciona porque há 3 anos atrás eu fiz esse curso e mesmo você não acreditando diariamente, você fazendo os exercícios de reprogramação do seu subconsciente, chega um momento que isso vira automático. Você reprograma realmente a maneira de você pensar e falar. No início você pode não acreditar muito nisso, mas você acaba passando a acreditar de tanto que você mantra essas afirmações, de tanto que você está ali em estado de presença fazendo essas novas aberturas, né, de portais, chamando ali a consciência do universo em si, e o mestre da criação, que é a parte de presença, poder das palavras e manifestação daquilo que a gente quer da nossa realidade. Tá? Então vamos começar falando aqui do estado de consciência. Né? A consciência é a porta de entrada para uma vida equilibrada e para a manifestação plena. Compreender como a mente e a alma operam é o primeiro passo para o autodomínio. Então a gente vai trabalhar 3 pilares essenciais aí nesse encontro que a gente vai fazer. Que é o poder da presença. O que é o poder da presença? É estar no agora, ancorado no corpo e na consciência. Estar no agora com a sua total presença é não estar dando campo para a sua mente projetar tanto uma situação no futuro como te levar no passado. É você estar consciente exatamente daquilo que você está fazendo na hora, não está no automático. O segundo tema importante que a gente vai falar é a respeito do poder das palavras. É importante que a gente tenha consciência de que tudo aquilo que a gente repete, o subconsciente
aceita como verdade absoluta, tá? E não só o que a gente repete lá na infância, se a gente for lá e falar de tudo aquilo que a gente ouviu do nosso pai, da nossa mãe, da igreja que a gente ia, da sociedade em si, da televisão, daquilo, das mensagens que são passadas em filmes, a gente passa a acreditar naquelas palavras que são ditas, né, como verdade absoluta. Tá? E o terceiro tema que a gente vai falar é a respeito da vontade da alma. Tá? E a alma é o campo criador de confiança. A mente é só um instrumento para que esse campo da alma esteja presente. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui, que ela simboliza muito bem o que é o estado de presença. Tem uma pessoa aqui caminhando com seu dogzinho, né? Para ver aqui uma pessoa, um cachorrinho, e quando ela está no poder da mente, a mente dela é isso aqui, ó. Poluição, é um monte de coisa, um monte de informação, e quando ela está no campo da alma, o que ela vai ver? Só a paisagem, o sol, como a vida é bela, vai sentir o cheiro da vegetação, vai poder se alimentar da energia do sol, tá? Então isso é exatamente o que representa a mente cheia e a mente atenta. Isso aqui é a mente, isso aqui é o seu estado de presença, onde você tem a possibilidade de contato com a sua vontade de alma. Então vamos lá. Mente versus alma, a grande dualidade. Eu fiz eu coloquei aqui uma dissertação aqui só para ter algo para vocês se basearem, mas eu vou falar um pouco mais a respeito, tá? Então a mente ela é um software, né, que interpreta a realidade sensorial, gera emoções. São essas emoções geralmente reações automáticas, rápidas e fisiológicas diante de estímulos, tá? Eu vou explicar a respeito disso, o que é, se ficou difícil, se ficou tumultuado aí. A mente ela vive entre o passado e o futuro, tentando prever e controlar tudo. Ela reage ao ambiente, produz o arquétipo da ansiedade e não tem poder de cocriação. Tá? A alma é o quê? É o centro da consciência. O usuário experiencia a vida, gera sentimentos, interpretações conscientes e duradouras que dão significado às emoções. Vive na confiança, na entrega e no campo de criação, no campo do Criador. Alinhada à essência divina, produz o arquétipo da alegria e é a fonte da manifestação da real. Tá? A gente não é o que a gente pensa, a gente capta do ambiente, das pessoas, de todas as crenças que a gente tem, igual eu falei, papai, mamãe, igreja, televisão, comercial, marketing, político, mas quando a gente se identifica como uma ideia e a gente alimenta, a gente fortalece aquela ideia. E aí é quando a gente passa a adotar isso como verdade absoluta. Então vamos lá, gente. É importante que a gente faça um exercício durante essa próxima semana que vai vir. A gente precisa observar mais o que a gente fala, tanto com a mente e aquilo que a gente fala através de palavras mesmo, tanto para pessoas próximas como desconhecidas. Porque tudo que a gente repete, o nosso subconsciente aceita como verdade absoluta. Grava isso. Repetições se tornam mantras, tá? De tanto você repetir e não dá sorte para o amor, não dá sorte para o amor, não dá sorte para o amor, o universo não vai te mandar alguém especial. Porque você tem aquilo que você vibra. Então, mesmo às vezes não acreditando, tudo aquilo que você fala é aquilo que você atrai para você, tá? Quantas vezes você acorda hoje de manhã e fala, putz, hoje eu acordei com dor de cabeça, meu dia vai ser uma droga. Pronto, seu dia vai ser uma droga. Por quê? Porque você chamou aquilo para você. Então é importante que a gente faça esse exercício de observação, tudo que a gente pensa e tudo que a gente fala. A gente tem que tomar mais atenção ao que a gente fala, porque o nosso subconsciente, ele não desliga um segundo, ele está atento o tempo inteiro, tá? Então a alma, tá, é o campo da confiança, a mente não.
Tá? Quando a gente se preocupa com alguma coisa, é o campo da nossa mente tentando dificultar o processo da alma. Tá? Como, por exemplo, e se, e se der errado, e se isso, e se aquilo. Isso é a mente falando através de você, através do seu sistema de crenças, através dos dogmas que você aprendeu, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bonito e daquilo que é feio. Tá? Então, tem um exemplo muito legal que eu gosto de dizer, que é o filme Divertidamente 2 da Disney. Tá? Esse é um filme onde a gente pode observar ali dois personagens principais no filme. Um que é o personagem Alegria, tá? Ele traz o arquétipo do entusiasmo, da expansão, confiança. Ele traz o aspecto mental que busca a todo tempo o prazer da experiência, tá? Sendo positivo na vida, correspondendo à vibração da alma, quando ela está alinhada a essa essência divina que a gente tanto diz, tá? E para Deus não existe dificuldades, né? Para essa energia, né, primordial do cosmos, tudo faz parte de um processo, tudo depende da maneira como você enxerga, tá? E o outro personagem é o personagem da ansiedade, tá? O personagem da ansiedade, ele traz o arquétipo de uma mente projetiva, tá? Que é a mente projetiva. É a mente que vive entre o passado e o futuro, tentando prever e controlar tudo o que vai acontecer. Ah, porque se acontecer, ela me responder isso, eu vou fazer aquilo. Mas se isso aqui cair, eu já tenho uma outra na mão. Esse é o campo da mente, onde gera ansiedade, porque você não vive o estado de presença. Você fica o tempo inteiro projetando o futuro, o passado e tentando controlar o que vai acontecer. Então, isso representa um desequilíbrio da mente racional, né? Quando a mente quer te proteger, mas um excesso de atividade mental sem nenhum tipo de direção, né, interior. Então, a mente e a alma, elas existem nesse conceito de dualidade. A alma quer sempre o que há de melhor, tá? Mas ela depende da mente. Então, façamos esse exemplo aí. A mente é um software, tá? Que é o software, ele interpreta essa realidade e a alma é o centro da consciência. É o que? É o usuário, tá? Que experiencia a vida através do corpo e da mente, tá? A gente não é nada sem a nossa mente. A gente tem que saber usar a mente para a gente fazer aquilo que a gente precisa, tá? Então, assim, não acredite em tudo que a mente te propõe. Estar consciente é muitas vezes dizer não à sua mente, tá? Muitas vezes vem aquela ideinha ruim na sua mente, e aí você entra naquele campo de raiva, remoendo uma situação. Você tem que pegar, quando tiver esse tipo de pensamento, falar para sua mente: não, eu não vou ficar reverberando isso, tá? Porque tudo aquilo que a gente se identifica, consecutivamente, a gente alimenta. E se a gente alimenta, a gente atrai mais aquele tipo de padrão e mais aquele tipo de energia para a gente, tá? Então, assim, outra coisa que a gente pode observar para diferenciar, né, aquilo que vem da mente e o que vem da alma, é que a mente traz emoção e a alma traz sentimento, tá? Então, vamos falar a respeito de emoção e sentimento. Emoção, geralmente, são reações automáticas, tá? Rápidas. E fisiológicas, muitas vezes, que o corpo, diante de algum tipo de estímulo, e geralmente elas são rápidas, né? Elas têm uma curta duração. E a função dessas emoções é ajudar na nossa sobrevivência e adaptação. Então, por exemplo, você está concentrado em alguma coisa, ouviu um barulho repentino, seu corpo vai reagir como o quê? Com medo. O coração vai acelerar, os músculos podem tensionar. Alguém elogia o seu trabalho, surge o quê? Uma alegria, um sorriso, né? O sentimento é o quê? É o resultado
mental que que a emoção te traz, tá? Então, é a interpretação que a gente faz da emoção com base nas nossas experiências, né? Com base nas nossas crenças, história pessoal, e geralmente elas têm uma maior duração. E a função é dar significado e contexto às nossas emoções. Então, por exemplo, o medo que você sentiu, que é uma emoção, pode se transformar numa insegurança. Se você alimentar aquele medo, por exemplo, se ouvir um barulho, ai, mas e se é um ladrão que está entrando em casa? E se isso? E se aquilo? Você alimentou aquele sentimento de medo e ele te gerou uma insegurança, que é um sentimento, tá? E assim como a alegria muitas vezes pode se transformar em amor, gratidão ou contentamento. Então, assim, a mente ela não tem o poder de cocriação. Ela é um ser dentro de nós. Não somos nós que pensamos. A gente capta tanto do ambiente, tá? Como de pessoas à nossa volta, de crenças que nos limitam, da educação que nos foi dada. A gente é uma antena, gente. É muito comum, às vezes, você chegar num ambiente que você não está acostumado a ir e sentir alguma emoção e você não sabe por que que você está sentindo aquilo. Por quê? Porque nós, como ser humano, nós somos capazes de sintonizar tanto aquilo que está no coletivo como aquilo que está no outro. Muitas vezes você não gosta de uma pessoa de graça, aí você vai, de repente você cruza com aquela pessoa, a pessoa está te olhando de cima a baixo. Não, não, o intuito aqui criar, não é criar um julgamento em cima disso, mas é só para que vocês entendam que a nossa mente, ela é uma antena, ela é capaz de captar tanto uma tristeza no mundo, como se você chega num ambiente que está muito alegre, é provavelmente que você fique mais alegre. Se você chega num ambiente de um bar que tem um monte de gente lá consumindo bebida, droga, é comum que você se sinta pesado. Por quê? Porque você consegue captar o ambiente, tá? Então, assim, como que a gente transmuta o campo da mente? É muito simples, gente. É só ser positivo e cultivar coisas boas. Então, quando a gente sai do campo da mente, a gente fica mais tranquilo. A gente entra no campo da alma, do eu interno. Então, caso a sua mente seja assim muito agitada, os pensamentos não terminam, tá? Vai aquela coisa um em cima do outro, aquele negócio que não para. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um diálogo mental com você mesmo, com a sua mente. Tá aquele monte de informação vindo na sua mente, você não aguenta mais, tá até com dor de cabeça de tanta informação. Você vai chegar para você vai chegar, parar, pensar e falar qual que é o problema? Qual que é o seu problema, mente? Por que que eu tenho que parar de desfrutar a minha vida? O que que é que tem de errado? Encare o agora, né? Não dá para encarar aquilo que já passou e nem aquilo que ainda nem aconteceu. Então a gente precisa trazer a consciência para o agora, focar nas nossas ações, naquilo que depende da gente, tá? Porque 99% das vezes você está se martirizando por alguma coisa que já aconteceu há muito tempo ou que sequer vai acontecer. Porque esse é o papel da mente. Ela vai nos levar para um futuro de possibilidades, disso, de aquilo. E aí, quando você vê, você está 15 minutos pensando no futuro, numa coisa que pode acontecer, aquilo já te gerou um mal-estar, você já está com dor de cabeça por causa daquilo, dor de estômago. Então, assim, o exercício é trazer o estado de presença. Porque a gente só vai conseguir manifestar as nossas virtudes, as nossas vontades, os nossos maiores sonhos na vida quando a gente vive no agora. Não há nada que você tem que fazer depois que seja mais importante do que o fazer agora. Até quando você está planejando para o futuro, você está fazendo isso agora e não depois, tá? Então agora a gente vai fazer a meditação, tá? Dos quatro elementos. E aí depois a gente volta com o restante do estudo aqui.
Feche suavemente seus olhos, encontre uma postura confortável, sentado, com a coluna ereta, os pés apoiados no chão. Deixe as suas mãos descansando sobre suas pernas. Vamos juntos, entrando em estado de presença. Essa meditação é um convite para que alinhemos a mente, o corpo e a alma através dos 4 elementos: o elemento ar, o elemento fogo, o elemento terra e o elemento água. Permita-se por alguns minutos deixar de lado as preocupações do dia, aquilo que ainda tem de fazer. Aqui e agora nada é mais importante do que a sua presença. O elemento ar é a consciência. Comece levando a sua atenção à respiração, do jeito que ela está nesse instante. Não precisa mudar nada, apenas observe. Agora vamos respirar de forma consciente. Inspire pelo nariz em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Segure o ar em 2 tempos. 1, 2. Solte lentamente pela boca em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita esse ciclo no seu ritmo, contando internamente, inspirando, soltando. Mais uma vez, inspirando, soltando. Mais uma vez, inspirando, e soltando. Enquanto você inspira, percebe o ar entrando, expandindo o seu abdômen. Enquanto você expira, sinta o corpo liberando as suas tensões. A cada inspiração, mentalmente você afirma: eu inspiro consciência. E a cada expiração, mentalmente você afirma: eu expiro confusão. Ao inspirar, eu inspiro consciência. Ao expirar, eu expiro confusão. Repita algumas vezes em silêncio. Se algum pensamento vier, apenas note: eu estou pensando, e volte gentilmente para o processo da respiração. Sinta o elemento ar limpando a sua mente, trazendo clareza e estado de presença. Agora, o elemento fogo traz o poder da purificação. Agora, leve a atenção ao centro do seu peito, a região onde mora o seu coração. Inspire profundamente pelo nariz. Imagine uma luz dourada ou vermelha entrando pelo seu peito.
Visualize esse fogo interno se acendendo, suave e acolhedor. Ao expirar, imagine essa luz queimando pensamentos dispersos, preocupações, emoções densas, como se esse fogo sagrado transformasse tudo em luz. Inspire a luz, expire a purificação. Com aquele mesmo processo da contagem, inspira a luz, solta, expira a purificação. E repita interiormente: eu transformo o pensamento em luz. Sinta o calor da energia vital despertando o seu centro de poder, bem na região do plexo solar. Talvez você perceba calor, formigamento ou apenas uma sensação de força. Permita que esse fogo queime medos, culpas, histórias antigas que já não servem. Você não precisa se apegar a nada disso. Apenas entregue ao fogo o que já está pronto para ser liberado. Agora o elemento terra, que é o enraizamento. Coloque as suas mãos sobre as coxas, sentindo o contato com seu corpo. Leve a sua atenção à planta dos seus pés. Imagine raízes de luz descendo dos seus pés, penetrando a terra, indo fundo, passando por camadas de terra, por camadas de lençóis freáticos, cada vez mais fundo. Inspire sentindo a energia subindo da terra. Essa energia sobe pelas suas pernas e vai até o seu coração. De uma forma estável, firme e que te sustenta, te dá força. Ao expirar, envie gratidão à Mãe Terra. Gratidão, Terra, por sustentar meu corpo, por me dar alimento, abrigo, caminho. A cada respiração, repita interiormente: eu me firmo no agora. Eu me firmo no agora. Eu me firmo no agora. Sinta-se apoiado, sustentado. Nada precisa ser resolvido nesse momento. Agora basta estar aqui. Permita que a terra acolha qualquer excesso de preocupação, de ansiedade. Ela sabe transformar tudo isso em vida novamente. Agora o elemento água, que traz serenidade. Agora leve a sua atenção à região do ventre, abaixo do umbigo. Inspire suavemente, sem esforço. Imagine um rio cristalino fluindo por dentro de você. Essa água entra, limpa, atravessa seu corpo, levando embora os resquícios de agitação. Ao expirar, imagine sua mente se tornando como a superfície calma de um lago, sem ondas, sem turbulência, apenas calma. A cada ciclo de respiração, veja esse rio interno limpando as suas emoções densas, seus pensamentos repetitivos, suas preocupações. Tudo elevado, tudo se dissolve na água. Repita mentalmente: minha mente é serena como um lago.
A minha mente é serena como um lago. A minha mente é serena como um lago. Permita-se relaxar um pouco mais a cada expiração. Solte a mandíbula, relaxe os ombros, suavize a expressão do seu rosto. Você não precisa controlar o fluxo da água. Apenas confie que ela sabe exatamente para onde ir e para onde te levar. Agora, perceba os 4 elementos juntos com você. O ar, trazendo consciência e clareza. O fogo, purificando e transmutando. A terra, enraizando e sustentando. A água, acalmando e harmonizando. Sinta o seu corpo presente aqui agora. Sinta a sua mente um pouco mais leve. Sinta a sua alma mais próxima, mais percebida. Permaneça por mais alguns instantes, apenas observando o silêncio interno. Se algum pensamento surgir, apenas o reconheça, estou pensando, e gentilmente volte à respiração. A partir do momento que você se concentra na contagem da sua respiração, os pensamentos tendem a desaparecer. Agora, nesse momento, leve uma mão até o peito e a outra sobre o seu ventre. Perceba o movimento da respiração sobre as suas mãos. Agradeça ao seu corpo, à sua mente, à sua alma, por ter se permitido esse momento. Agradeça também aos 4 elementos que estão em tudo e também te mantêm. Mentalmente você pode afirmar: eu inspiro presença, eu expiro confiança, eu sou parte da criação e a criação vive em mim. Mais uma vez, eu inspiro presença, eu expiro confiança, eu sou parte da criação e a criação vive em mim. Quando sentir que é o momento, comece a trazer a atenção de volta ao ambiente, perceba os sons ao seu redor, sinta o contato do corpo com a sua cadeira ou com o chão. Faça uma respiração bem profunda e bem devagar vai abrindo seus olhos, trazendo contigo essa serenidade, essa força para o restante do seu dia ou para a sua noite. Gratidão. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar a respeito do que são crenças limitantes, tá? Então, crenças limitantes são estruturas mentais criadas a partir de experiências emocionais intensas, geralmente na infância ou momentos de dor. A mente se cristaliza como verdades para tentar nos proteger, mas acaba nos aprisionando, né? Então, elas têm a origem a partir de experiências de dor, de abandono, crítica, desamparo, geram interpretações fixas de uma realidade, tá? Quando eu começar a dar os exemplos, vai ficar bem fácil de entender o que é uma crença limitante. Então, o funcionamento, o subconsciente alinha nossas escolhas aquilo com que estamos conectados, repetindo padrões automaticamente. Qual é o impacto que isso gera, né?
cria linhas de tempo psíquica que se repete, prendendo a consciência em circuitos do passado. Tá? Então, assim, essa consciência desconectada da alma, ela fica presa nesses circuitos mentais repetitivos. E ela reage no agora, no presente, como se ainda estivesse lá no passado. Tá? O nosso subconsciente faz com que as nossas escolhas estejam alinhadas com aquilo que a gente está conectado. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente ficar atento às coisas que a gente fala e pensa no dia a dia. Porque são essas afirmações que a gente faz no dia a dia, muitas vezes de maneira até imperceptível, e trazem, que a gente precisa trazer esse exercício para a nossa consciência. Tá? Então, para que a gente tenha ciência do que essas palavras são nocivas nas nossas vidas, né? Que é importante a gente entender. A gente ter esse sentimento de reciprocidade, né? Poxa, eu realmente atuo desse jeito, né? Em primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente tem esse padrão, tá? Então, assim, eu elenquei aqui algumas áreas e qual é o tipo de crença, tá? Então, cada área da vida ela carrega a sua própria vibração limitante e sua respectiva cura. Então, primeiro a gente tem que identificar qual que é o padrão que a gente ressoa para a gente ter esse processo de transformação. Então, a gente precisa ter, primeiro, identificar onde está a nossa fala, tá? Para a gente entender aquilo que a gente precisa melhorar. Então, por exemplo, na área de autoestima, qual que é a crença? A crença é de eu não mereço. Qual que é a vibração que a gente fica quando a gente está nessa crença? De culpa, de vergonha. E qual que é a cura para essa autoestima? Gente, é o amor próprio. É o reconhecimento do divino que está dentro de você. Então, por exemplo, você pode se identificar com algumas coisas que eu vou dizer aqui. Então, crença de autoestima. Ah, eu não sou bom o suficiente. Os outros sempre são melhores que eu. Eu não posso errar, porque caso contrário ninguém vai me respeitar. Eu preciso da aprovação dos outros para me sentir bem. Eu não mereço ser amado do jeito que eu sou. Se eu mostrar quem realmente eu sou, vou ser rejeitado. Então, isso são todas crenças de autoestima, tá? Então, por exemplo, crenças na questão financeira. Qual que é a crença? Eu não posso ter. Qual que é a vibração? É de escassez e medo. Qual que é a cura? Gratidão e abundância. Então, como que você identifica? Se você tem um padrão de pensamento como esse que eu vou dizer, por exemplo, dinheiro é sujo, ou espiritualidade e riqueza não combina, eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, eu não sou bom com dinheiro, as pessoas ricas são egoístas, sempre falta algo para que eu prospere, não preciso de muito, só o suficiente para sobreviver. Se você tem esse tipo de falha, né, de fala mesmo, né, é porque você tem crença limitante no âmbito financeiro, tá? E no que diz respeito à parte de realizações, por exemplo, são as crenças, né, que sabotam a capacidade de agir e criar no mundo. Então, por exemplo, não consigo. Qual que é a vibração? De dúvida e desânimo. E qual que é a cura? É fé e ação, tá? Eu não consigo, vai com medo mesmo. Tenta. Se você ficar eu não consigo, você não vai conseguir. Agora, se você focar na ação e ter fé que você vai conseguir, você ultrapassa esse não consigo. Tá? Então, qual que é o tipo de crença que geralmente se tem com problema com realização, tá? Não adianta sonhar, nada dá certo para mim. Já é tarde demais para mudar. Sou velho bastante para poder mudar. Não tenho sorte, a vida é difícil. Sempre falta algo para eu conseguir. Tenho medo de tentar e fracassar. Isso são padrões, são crenças limitantes na questão de realizações, né?
E primeiro a gente precisa ter essa identificação, para depois a gente trabalhar em reprogramar o nosso cérebro, tá? Crenças de relacionamentos, por exemplo. Eu não sou digno de amor. O que que isso traz? Qual que é a vibração? De rejeição, carência. Qual que é a cura? Entrega e aceitação, tá? Às vezes essas experiências elas vêm de abandono, traição, família disfuncional, né? Então, assim, o que que essas pessoas geralmente falam, né? Amor verdadeiro não existe. Tenho o dedo podre, sempre escolho as pessoas erradas. Se eu me entregar, eu vou me machucar. Ninguém fica comigo por muito tempo. Preciso mudar para ser amado. Relacionamento dá trabalho, acaba sempre mal. Então, é esse tipo de reconhecimento que você precisa entender se você tem ou não na sua fala, para você saber se é uma crença limitante sua, tá? E no âmbito de saúde, por exemplo, são crenças muitas vezes provenientes da desconexão do corpo e da mente, tá? De internalizar medo, culpa, apego, desvalorização, reprimir os sentimentos, tá? Então, qualquer crença, não posso me curar. Qual que é a vibração? Medo e desamparo. E qual que é a cura? Reconexão do corpo e da alma, tá? Então, geralmente quem tem crença limitante no âmbito da saúde tem o hábito de dizer: é normal viver cansado e doente, meu corpo é fraco, sempre fico doente, a doença faz parte da minha herança genética, não tenho tempo para me cuidar, cuidar do corpo é vaidade, eu mereço sofrer, é meu karma. Então, assim, qual que é o exercício? A gente exercitar o estado de presença para que a gente reconheça as crenças limitantes que a gente fala até de maneira inconsciente no nosso dia a dia. Ou notou que você falou uma crença? Pega um papel, uma caneta e escreve qual foi a crença que você disse. Faz isso durante uma semana. Você vai reconhecer que você fala várias crenças limitantes, tá? E aí, a partir do momento que você faz esse reconhecimento das suas crenças limitantes, você vai escolher qual que é a área que você vai querer trabalhar, que ela está mais dolorida aí na sua alma, tá? É autoestima, é financeiro, são as realizações, os relacionamentos, a saúde. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas afirmações que a gente fala. Então, essas afirmações positivas, elas devem ser praticadas inicialmente durante 21 dias consecutivos, logo ao acordar e antes de dormir, em estado de presença. Então, é ideal que a gente trabalhe um tema por vez para que a gente realmente consiga ser mais efetivo, tá? Que a gente consiga ter uma qualidade melhor no resultado, tá? Então, de que maneira? Então, por exemplo, autoestima. Eu sou digno de amor e respeito, simplesmente por existir. Financeiro. O universo é próspero e eu sou parte desse fluxo natural. Realizações. Eu ajo com clareza, coragem e confiança no meu propósito. Relacionamentos. Eu atraio conexões que refletem respeito, amor e verdade. Saúde. Meu corpo é templo da minha alma e vibra em perfeita harmonia. Então, assim como esses exemplos aqui, a gente pode criar as nossas próprias crenças positivas de autoestima. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, crença de autoestima positiva. Eu sou digno de amor e de respeito. Ah, eu já disse, né? Enfim. Eu me aceito e celebro todas as minhas fases de transformações. Eu me basto, completo e pleno aqui e agora. Minha luz interior guia minhas escolhas com sabedoria. Eu libero o medo do julgamento e expresso minha verdade com confiança. Eu me olho com amor e reconheço o divino em mim, tá? Então, a gente pode substituindo essas crenças limitantes por afirmações positivas, tá? E aí o ideal é que depois que vocês fizerem esse exercício, vocês me procurem com qual a área que vocês vão querer trabalhar, tá? Porque eu preparei um áudio dedicado para cada área, onde você vai ouvir de manhã e de noite, tá? Durante esses 21 dias, que você vai estar mais focado no estado de presença, mais alerta com aquilo que você diz. Então,
esses áudios, essas meditações que vocês vão fazer de manhã e de noite, elas vão ajudar nessa reprogramação da sua mente. Então eu trago aqui 3 alertas para que a gente. Então o processo ele é uma escada, né, gente? Primeiro a gente tem que começar a entender onde estão as nossas falhas, onde estão as nossas crenças, ativar esse estado de presença para que a gente fique menos no automático possível. E em cima disso, a gente tem aqui como que a gente começa a trazer essa manifestação para a nossa vida, né? Então, eu sintetizei aqui em 3 itens que a gente pode começar a trabalhar, tá? Então, primeiro a gente entender que a gente não cria do nada, tá? A gente manifesta ao sintonizar a realidade que a gente deseja. Então, a gente não cria, a gente nem sequer manifesta, a gente só simplesmente sintoniza naquela vibração. Quando a gente está com a nossa consciência alinhada para a alma, ela permite que a frequência que o universo reconhece te responde. Então, o primeiro passo é acreditar, gente. O desejo ele precisa vir da alma. Confie que aquilo que deseja já existe em uma realidade paralela. Esse é o princípio. Você precisa confiar que aquilo já existe e que você só precisa pegar a escada para chegar àquele portal. E o segundo, vibre. Alimente pensamentos, sentimentos alinhados ao que você quer manifestar. Não adianta você chegar e falar, eu quero manifestar uma prosperidade e ficar dizendo que dinheiro não presta, que quem é rico é isso, é aquilo, não sei o que lá. Gente, você não está alinhado. Então, alimente os pensamentos e sentimentos alinhados com o que você quer manifestar. Você é totalmente responsável pela sua realidade. E por último, pessoal, declare tudo que a gente fala depois de eu sou tem poder de criação. Então, se você vai usar essas afirmações, que use com coisas positivas, para que você sugestione para o universo aquilo que você quer para a sua vida. Então, eu sou amor, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou alegre. Tome muito cuidado com tudo que você fala depois de eu sou, tá? Então, por último, aqui um recado: o universo é mental, como já dizia Hermes Trismegisto. Sugestione com boas afirmações e ele responderá: seja feita a sua vontade. Então, para a gente encerrar, e vamos chamar ali para a questão de ação. Então, a transformação começa, né, com um gesto consciente. Leve os ensinamentos desse encontro para a sua vida diária, com comprometimento e presença. Então, pratique a respiração, tá gravada, tá difícil e pensar, sintonizar, volta no vídeo, vai lá na parte de respiração, senta ali 10, 15 minutinhos, faz a meditação da respiração, se concentra. Segunda questão, anote, observe suas palavras. Então, durante essa próxima semana, observe tudo que você fala com a mente, com a boca, tanto para você, para os outros. Anote aquilo que você quer mudar, aquilo que você identificar que é um padrão, que você já não quer mais aquilo para sua vida. Faça o programa de reprogramação por 21 dias. Escolha uma área de crença limitante, pratique as afirmações, me procure, peça os áudios, tá? E confia no processo. Entregue a sua vontade à alma. Quando você confia e manda ao universo que a realidade deseja, já existe. Eu me permito realizar o extraordinário com leveza. Gratidão por a sua presença nesse encontro sagrado e até logo.